Boa noite. Boa noite a todos aqui presentes, o pessoal, né, online. Vamos dar início a mais uma roda de conversa, né, seguindo, né, nossa temática deste ano, que é a sexualidade e gênero, né. Hoje, então, o título é Parentalidades em Transição, né? Estamos com 3 colegas aqui da nossa sociedade. Passo a palavra para a Patrícia para dar boas-vindas. Boa noite a todos, boa noite, pessoal online, boa noite, pessoal presente. Eu queria desejar assim, uma ótima noite de estudo para nós. E esse tema é um tema muito importante, muito, assim, como é que eu vou dizer, a gente já está atrasado, como diz uma amiga minha, né, para estudar esse tema, né, é um tema muito importante, vai incluir agora a parentalidade, que é um fator bastante significativo para as pessoas com gêneros fluidos. E, então, vamos aproveitar. Boa noite a todos. Obrigada, Patrícia. Então, começar apresentando Ângela Piva, psicanalista, membro titular da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre, coordenadora do Núcleo de Vínculos da nossa sociedade e presidente do Contemporâneo. Sinara Kopitsch, psicanalista, membro titular, com função didática, coordenadora da Comissão de Formação do Instituto de Psicanálise da nossa sociedade e membro fundadora do Núcleo de Vínculos. Aqui do meu lado, Denise Zimpec, psicanalista, membro titular, trabalha individual e casal, nossa vice-presidente, né, e membro fundadora também do Núcleo de Vínculos da nossa sociedade. Então, vamos começar. Começa contigo, né, Sinara? Vamos lá, então. A gente optou por eu começar, porque eu me organizei de forma a dar um panorama geral dessa situação sociocultural, e depois as minhas colegas vão se desdobrar mais nos aspectos clínicos. E eu gostaria de começar uma citação que eu acho muito linda, da Joyce McDougall, que diz assim. Então, a Joyce nos diz o seguinte: o mais importante não é o homoparental ou o heteroparental, mas a capacidade de ser pai. Isso é o que conta, a capacidade de amar a criança, de educá-la para que possa devir um sujeito. Que esse sujeito seja vivo, ativo, dinâmico, que ame a liberdade e desenvolva a sexualidade. Pais que possam se identificar com o filho em seus desejos, em suas necessidades, e que desejem abri-lo ao mundo e à sua necessidade. Que seja um homo ou hétero não tem nenhuma importância. Essa é uma citação da Joyce McDowell. Então, a família pós-moderna, que começa pelos anos 60 do século passado, ampliou o modelo de parentalidade vigente no século XX. E impõe que as teorias e a prática psicanalítica sejam repensadas. Só que as mudanças têm ocorrido num tempo acelerado, difícil de acompanhar, e nossos referenciais nem sempre dão conta de assimilar as transformações sociais e culturais na mesma velocidade em que elas se apresentam. Novos ideais sociais e familiares geraram novas subjetividades e problemáticas que demandam intervenções diversas. A família típica, composta por pai e mãe como progenitores estáveis, predominante nos primeiros 100 anos da psicanálise, não é mais hegemônica. O dispositivo de aliança não é mais a única condição para gerar filhos.
e a sexualidade foi descentrada do âmbito familiar. Já não é imprescindível pais e mães sociais para ter filhos. Os óvulos, os espermatozoides, se independizaram dos corpos de pai e mãe. O ideal feminino não se centra na maternidade como antes, e o lugar de filho não significa o único ideal de transcendência. Assim, gerar filhos deixa de ser o sentido privilegiado de um casamento. Atualmente, mais do que a estrutura familiar padrão, espera-se que haja condições internas de saúde mental daqueles que exercem a parentalidade. A capacidade de amar e respeitar a alteridade do filho passam a ser requisitos maiores. O desejo de filho advém como uma produção com valor simbólico, perspassada pelo que Fiorini denominou função terceira. A função terceira, historicamente atribuída à figura paterna, independe de quem a exerça. Nessa nova realidade, nem tudo se origina no microcosmos do édipo familiar, e outros mecanismos identificatórios passam a compor a rede de subjetivação. Essa operatória transcende o complexo de Édipo, excedendo tanto ao pai quanto à mãe, já que a função terceira não é uma função de gênero, podendo ser exercida por qualquer membro do casal, seja hétero ou homossexual. A importância das figuras parentais, tal como metaforizado no mito edípico, pode ser interpretada desde sistemas abertos que abarcam relações complexas. Moreno sugere que, em vez de sermos especialistas em Édipo, deveríamos atentar ao devir das subjetividades e das sexualidades. Nos estados fluidos dos tempos atuais, os eventos não se fixam ao espaço nem ao tempo, e a contingência se impõe à determinação. Os caminhos da sexualidade e do desejo vão além da assignação e do reconhecimento do gênero segundo os códigos sociais. A teoria falo-castração, eixo da psicanálise, vem sendo repensada, e a diferença homem-mulher ampliada para uma diversidade de identidades sexuais que questionam a anatomia como destino, referida por Freud em 24. A psicanálise contemporânea entende a categoria da diferença como uma construção simbólica descolada da diferença anatômica entre os sexos, que pode estar presente no psiquismo dos pais, mais além de sua orientação sexual. A categoria da diferença simbólica opera como incompletude para ambos os sexos, e a diferença sexual não é o único acesso a ela. Vivenciamos a necessidade de desconstruir o imaginário social fixado no biológico, pois a construção da identidade sexual, além de ser atravessada pelas identificações primárias e secundárias, simbólicas, recebe elementos da cultura. Os influxos culturais exercem funções simbólicas através de mecanismos identificatórios trans e intersubjetivos. Assim, a diferença simbólica pode ser internalizada desde a cultura ou do transgeracional que atravessa o inconsciente parental. Lembrando Derrida, ele postula que a diferenciação entre sujeitos prescinde do falo como marca da diferença. Distingue entre uma diferença validada pelo eu, mediada pela tolerância narcísica e que se apresenta no contexto da diferença entre os sexos, da diferença de gênero, de raças, religiões, etc., e uma diferença radical que se impõe desde fora do eu, como uma imposição da existência do outro absoluto, que está mais além do que é passível de ser representado, que nós chamamos de arreno. A diferença, em Derrida, não é algo que o sujeito respeita ou não, mas é algo que faz o trabalho permanente de subjetivação.
A ética da tolerância é uma ética de dominação, já que não nos cabe ter o poder de validar a existência do outro. A alteridade e a diferença se impõem e exigem trabalho psíquico permanente. Isso é para a gente dar um pontapé inicial para a discussão, e eu gostaria de dar uma ideia de como eu penso essa transição. Eu acho que o século passado, o século em que se gerou a psicanálise, ele é marcado pela cultura da diferença. E agora, na pós-modernidade, a gente vive uma cultura da diversidade. E são coisas diferentes. A diferença implica um comparativo, um e outro. Uma lógica, funciona a diferença na lógica binária. E a diversidade não. A diversidade coloca as questões todas em expansão e não em comparação. Então, eu acho que essa é uma questão muito importante para a gente pensar. Ok? Muito obrigada. Pontualmente 10 minutos. É a primeira de todas as rodas que cumpriu o combinado. Agora, então, vou passar a palavra para a Denise. Obrigada, Sinara. Boa noite. Eu vou falar sobre 2 pontos de vista. O primeiro, a partir de um filho, na verdade, né, que se transformou, né, que fez a transformação para uma filha, que é a Camila Souza Vilada, é uma autora argentina, e eu vou ler uns trechinhos do livro dela para a gente começar a pensar essa questão do vínculo filial. Uma lembrança muito antiga. A primeira coisa que escrevo na vida é meu nome de homem. Aprendo uma pequena parte de mim. Estou sentada no colo do meu pai, na frente de uma caixa de lápis de cor, um caderno de capa alaranjada, e meu pai pega a minha mão e me ensina a usar o lápis. Esse período de aprendizagem com meu pai é o que me garante que nem sempre houve guerra entre vocês. Houve amor, ríamos juntos. Me ensinar a escrever é o gesto de amor que meu pai me oferece. Ele me prepara para viver. É também um gesto que deixa minha mãe fora do nosso vínculo. Por uma única vez, temos um espaço que não precisa de intermediários. Isso nunca mais vai acontecer entre nós. Começamos com esse gesto de amor e terminamos muito afastados um do outro. No fim, sou tudo o que meu pai nunca quis para um filho. Acho que nem por um segundo meu pai pensou que estava me dando a chave da escrita. Uma filha travesti, escritora, um monstro desse tamanho, retorcido em si mesmo, prisioneiro do mundo, sempre propenso a cair em covas cada vez mais profundas, até mesmo quando os ventos estão a seu favor. Haja paciência para ser pais de sujeitos assim como eu. Nesse sentido, sinto compaixão pelos meus pais. Recomendo. É um livro maravilhoso, uma leitura muito gostosa. E autobiográfica. Então, o que eu pensei, né, em trazer assim, para a gente continuar a conversa aqui, seguindo assim, né, o que a Sinara estava trazendo, o que é importante, né, para se estabelecer o vínculo filial. Primeiro, o desejo de filho. Né? Quando se fala em crianças adotivas, né, de toda a dificuldade, muitas vezes, no processo de adoção, se sabe que o maior trauma dessas crianças é quando elas entram em contato com o abandono, né, que elas não foram desejadas.
Então, nesse sentido, parece que o casal homoparental, quando adota, ou, enfim, tem um filho, né, por técnicas de fertilização, enfim, né, várias possibilidades que existem hoje, uma coisa que esse filho vai ter certeza é que ele foi desejado, né? Certamente, esse casal homoparental fez de tudo para ter esse filho. O que então, é importante, né? Assim, partindo, então, né, dessa ideia que não é só a família tradicional, pai, mãe, mas, sim, um casal parental, homoparental, que deseja esse filho, como é que se estabelece esse vínculo? Então, as coisas que se vai pensando e que os autores vão trazendo é que essa continuidade, né, no tempo, no espaço, que persiste, e o vínculo vai se criando, né? E o genitor, ele aprende nessa intimidade com a criança quem é essa criança, o que ela deseja, o que realmente ela precisa. E, da mesma forma, a criança vai entendendo o que os pais esperam dela, né? Isso é o que estabelece o vínculo. A casa, né, o lugar onde eles moram, é esse lugar que abraça, é esse lugar do aconchego, é esse lugar onde se reconstrói, né, os laços. E isso serve tanto para as famílias reconstituídas, as que adotam, e também para as famílias homoparentais. A casa, ela funciona nesse sentido de difundir a dimensão emocional da relação, às vezes complementares e às vezes em dissonância. Então, a filiação é a possibilidade de criar esse campo intersubjetivo, onde as semelhanças são fonte de aproximação e as diferenças são fonte de trabalho de vínculo. Respeitar a alteridade é o que faz com que esse vínculo esteja sempre em busca, né, dessa ligação e desse laço. Então, o vínculo ele se destaca não apenas pela identificação com pai ou com mãe, né? Cada um reconhece no outro a sua diferença, pois espera que o outro admita a sua. Então, é esse reconhecimento, né, que se reflete no olhar do outro. Porque, quando eu me sinto refletido no olhar do outro, eu sei que o outro realmente está me enxergando, né? Então, isso tanto do pai com filho, quanto do filho com pai. Então, essa comunicação, né, o que acontece? O outro assimila, metaboliza, transforma e devolve algo, né, diferente daquilo que foi comunicado, né, entrega metabolizado. Então, a coabitação, né, ela favorece a intimidade e essas trocas em vários níveis. Então, os autores trazem algumas características, né, que o vínculo ele inicia com algo fusional, narcísico, aquilo que se espera que o outro dê continuidade, que atenda essas necessidades narcísicas. O vínculo funciona como um sonho, onde os membros põem à disposição seus processos primários, a realização de fantasias, de sonhos, né? Se integra o vínculo para levar a cabo projetos, aspirações, o papel no reconhecimento da alteridade. E o vínculo tem um papel mítico, né? E esse mítico está estabelecido a partir do social. Aquilo que se espera que uma família seja, né? Aquilo que uma família represente para um determinado conjunto, para uma sociedade, enfim. Como ideais, expectativas recíprocas.
E, por fim, as leis que regem, né? Que são as leis, então, do tabu ao incesto, né? E até as formas, né, de se dirigir um para o outro, né? Lugar de pais, lugar de filho, e que é diferente, né, de lugar de irmãos, do vínculo fraternal, do vínculo conjugal. O que então pode atrapalhar, né? Onde que a gente encontra a dificuldade dessas famílias homoparentais? O problema é que muitas vezes essas famílias, elas por si só podem se afastar na medida que é uma família diferente, né? Ficar numa, vamos dizer assim, num discurso interno dentro de casa de que eles são excluídos, né? De que eles não são aceitos, são olhados diferentes pela comunidade, e que as crianças acabam se identificando com esse discurso. Então, isso cria um obstáculo grande, né, para as crianças também aceitarem, né, que a família delas é uma família diferente. Muitas vezes as crianças, e isso em qualquer família, né, elas buscam a alteridade, contrariando, tentando manipular os pais, né? E talvez nessas famílias a repressão desse tipo de atitude seja maior. Talvez esses pais possam exigir que essas crianças sejam mais complementares, né? E isso acaba atrapalhando uma coisa que é muito saudável, que é as crianças realmente poderem ser crianças, né? De teimar, de querer que seja do jeito delas, né? Então, talvez o que eu estou trazendo é que talvez essa parentalidade acabe muito idealizada pelos casais homoparentais, como se esses filhos, né, qualquer dificuldade que apresente, fosse por culpa dessa família ser diferente, o que não exatamente, né, a fonte possa ser essa. Isso acaba criando angústias paranoides, né, caso os pais continuem com esse discurso que são vítimas de marginalização, né? E também daquele terceiro item que eu falei lá, né, que tem a ver com essas leis do conjunto, de estar integrado dentro de uma comunidade, né? Então, essa vivência de ruptura das tradições pode também trazer angústias paranoides, e essa família acabar se fechando, né, e se tornando uma família mais, vamos dizer assim, apartada de outras, né, impedindo, então, o crescimento né, desses filhos, enfim, né, de se sentirem como as outras crianças. Né? Então, pode gerar essas fantasias de fusão e de isolamento entre elas. Tá? Mas isso para a gente ir continuar aqui a conversa. Obrigada, Denise. Passo agora para a Ângela. Boa noite a todos os colegas em presença e nos acompanham aí no online. Eu pensei de trazer uma reflexão. Estava conversando com as gurias, que há 2 anos atrás, quando teve o aniversário do NIA, teve uma mesa que eu participei com o Celso sobre parentalidades. E eu fui pensando assim, bueno, já fiz uma apresentação, vamos ver o que me resta agora para poder compartilhar. E eu fui pensando, né, ao longo desses 40 anos que eu trabalho com crianças, adolescentes e famílias, e sou muito grata por atender crianças, e acho que é um privilégio, porque eu fui me pensando e fui incluindo, então, no título, Parentalidades e Analista em Transição. Nesse curso profissional, tenho vivido
com meus pacientes e suas famílias muitas transições, algumas delas desafiantes, especialmente nestes últimos anos. O filósofo francês Henri Lefebvre, ainda no século passado, nos brindou com uma lúcida reflexão. Os filhos se parecem mais com a sua época do que com os seus pais. Diria hoje que a parentalidade implica sempre em lidar com uma tensão inevitável, constante, entre a dimensão apontada por Freud, Introdução ao Narcisismo, que o filho deverá cumprir com os desejos não realizados de seus pais, num outro ponto, de que o filho será sempre um estrangeiro, como nos diz Derrida, um estrangeiro que demanda uma atitude de hospitalidade incondicional. O filho não é meramente um outro à parte de mim, pois isto equivaleria a defini-lo nos meus termos. Ele é radicalmente incompreensível, inconexível e não tematizável. Vem de outro lugar, outro tempo, nunca está onde estamos ou o colocamos. Ele demanda hospitalidade. E, para Derrida, a hospitalidade é infinita ou não é. Portanto, é incondicional. Ou seja, ele mesmo coloca, é da ordem do impossível. Mas que precisa ser trabalhada desde esta condição. Aquele que se dispõe a acolher alguém não deve levar em conta nenhum dos seus atributos, qualidades. Não deve esperar, portanto, conhecer e reconhecer o outro como alguém que pode ser aceito porque vai se adaptar às minhas regras, aos meus costumes, aos meus termos, tornando-se, de certa forma, um semelhante. Daí a tensão inevitável, sofrimento e, muitas vezes, formação de sintomas. Sabemos que temos que lidar em cada relação com o encontro, desencontros, conhecer, desconhecer, o compartilhável e o incompartilhável. Esses são paradoxos presentes em toda situação vincular e, por isso mesmo, demandam não só trabalho psíquico, mas também muito trabalho vincular. Essa dimensão de trabalho que eu só posso fazer junto com o outro. Uma outra filósofa argentina que eu gosto muito, Alejandra Tortorelli, ela diz que habitamos diversas moradas, o corpo, a família, a nação, como naturalmente próprias, sem refletir que neste habitar está implicado um conjunto de práticas simbólicas de determinada época. Nosso corpo, nossa família, nossa pátria não são habitáveis a priori. E é difícil pensar para nós pensar de forma paradoxal, que a forma de habitar é que faz o lugar. Segue, então, que a ação de vincular-se implica essa experiência desafiadora de habitar este espaço que nos constitui ou destitui. Então, sigo com a reflexão. Como dar conta deste trabalho de vínculo, a que chamamos de parentalidade, em um mundo em mutação, com uma velocidade avassaladora? Como habitar estes espaços? Para pensar com vocês, eu trago algumas apresentações que têm transitado, né, na clínica, que dizem respeito às questões da sexualidade de gênero nos últimos anos. Séfora tem 11 anos. Entra no consultório, segurando seu celular
e me surpreendo com seu crescimento e transformação. Penso comigo, bah, parece uma moça, mas ela só tem 11 anos. Me lembro quando trabalhamos a primeira vez, ela tinha 6 e 7. Os pais estavam preocupados com a aceleração dos processos da filha neste momento. Sabe, minha mãe acha que eu fico querendo fazer muitas coisas com minhas amigas. Mas é que a gente tem muitos programas e a gente combina assim, na hora. Tipo assim, ir na casa de alguém depois da aula, ou ir no shopping ver as lojas, especialmente ir na Sephora. Assim, toda semana a gente tem que ir na Sephora comprar algum produto. Mas eu nem sei bem que dia que vai ser, porque às vezes a gente combina na hora, depende se tem alguma mãe para levar, porque umas trabalham, outras não. Eu disse, e o que vocês compram por lá? Como conseguem tanto dinheiro para ir na Sephora toda semana? É que tem muitas novidades, sabe? Às vezes, assim, a minha mãe me dá, eu tenho uma mesada, meu pai, minha avó. Sabe que meu avô vai viajar e eu fiz uma lista de produtos. Quer ver? Me abre rapidamente o celular e me mostra o print das maquiagens e produtos. Muitas novidades e desconhecidas para mim. Na sessão seguinte, chega vestida para uma festa. Está de shortinho, mini blusa e maquiada. Comenta que terminou de se arrumar no meu banheiro e me dei conta que ela tinha posto na mochila a roupinha da festa, escondida da mãe. Me mostra sua nécessaire cheia de maquiagens novamente. Certamente está muito animada, mas sinto apreensão, desconforto, desconcerto, pois vejo uma menina de 11 anos, que parece ter 16, tirando selfies em poses sexualizadas. Fico sabendo depois que ela leva mais de 40 minutos todos os dias para se arrumar e maquiar para ir à escola. E no trajeto até lá, vai tirando fotos e postando em um novo aplicativo, que não me lembro o nome, que promove uma competição de quem recebe mais likes, sendo esta a rotina de todo o grupo. Sephora é uma geração no que chamei de geração Sephora, onde a puberdade está cada vez mais antecipada, estimulada pelo consumo e por uma erotização também precoce. O ingresso precoce também nas redes sociais captura muito mais as meninas e oferece modelos do feminino onde uma busca de perfeição ideal segue sendo socialmente prescrita. Os pais ficam em saia justa, pois limitar também acarreta muitas turbulências na socialização e, muitas vezes, exclusão. A segunda cena eu denominei de o beijo gay. Tomás, de 13 anos, aproveitou um vacilo da mãe e se apropriou de seu celular. Tornou-se especialista em descobrir as senhas que ela usava, burlar as proteções e limitações do uso do celular que lhe eram impostas, de maneira inimaginável. Entra na sessão, me mostra o celular e dá a voz de comando. Beijo gay. Imediatamente começa a rir, excitado, e me mostra um vídeo. Fico impactada. Fui pega de surpresa. Vejo 2 adultos jovens no que inicialmente parecia um tutorial de como ensinar a beijar. Depois virou uma pegação que descambou para a pornografia. Assim como rapidamente e intensamente fui invadida por este excesso, me dou conta da extrema facilidade com que ele entrava neste universo e os efeitos deste na sua subjetivação e quanto aquilo estava desbordando. Para mim foi um alerta do que se passava
nos subterrâneos da dark negra, como da internet, mas como o acesso à pornografia já era utilizado, e isso já faz um tempo, por adolescentes de 12, 13 anos, que hoje já se sabe, e tem muita pesquisa, né? Sendo uma das adições mais no momento. Terceira cena. A surpresa. Minha terapeuta sugeriu que conversássemos em família, pois estamos enfrentando uma situação que não sabemos lidar. Quer falar, filha? Pode falar, tu, mãe. Nossa filha, única filha, sempre foi tudo tão tranquilo. Ela está com 19 anos, está fazendo 2 faculdades e agora começou um estágio. Mas nos comunicou que está se relacionando com a amiga. A gente ficava super tranquilo que ela tinha carona para ir para a faculdade à noite. Às vezes, a menina dormia lá em casa. E o pai: eu não aceito isso. A mãe disse: eu não entendo. Até pouco tempo ela tinha um namorado, e isso agora? A filha disse: resolvi falar para eles, pois não acho legal ficar escondendo. A gente sempre teve uma boa relação, e não me sentia bem em esconder o que está acontecendo. No momento, eu estou querendo viver esta experiência, e só queria que eles respeitassem. E a mãe diz: mas como? Uma experiência? Momento de assombro. De forma inesperada e avassaladora, a filha parece ter se tornado uma estrangeira, desconhecida e que demanda um gesto hospitaleiro. Os pais reconhecem que estão diante de uma situação que não conseguem lidar. Anseiam a filha antiga de volta, aquela que correspondia aos anseios narcísicos deles e os deixava cheios de orgulho. E agora? Behrens, em 2004, trabalhou a ideia de que o conflito vincular propõe uma novidade na clínica e também no nível de uma metapsicologia. O conflito se estabelece entre 2 ou mais por uma relação de presença. Além disso, temos a dimensão do conflito derivado do mundo interno que se projeta na relação. A novidade metapsicológica aqui ocorre pelo conflito entre a obstinada presença do outro e a tendência insistente em recobri-lo pela representação. O outro não aceita estas atribuições, se opõe, se escapa, nunca está onde o colocamos. Produz desestabilização e questiona o nosso juízo. Conflito vincular pode gerar sofrimento e dano psíquico ao reduzir uma relação de diferença e de novidade a uma relação que busca o semelhante. Ou também pode produzir complexidade na relação e nas subjetividades. Uma família em transição. Troca-se um filho por uma filha? Vocês não me respeitam. Eu já pedi que vocês não me chamem mais pelo meu nome. Eu não sou mais esta pessoa, diz o pai. Mas tu acha que isso é fácil? Eu tive um filho por 22 anos. Agora, em poucos meses, tu quer que a gente aceite? Eu tive um filho, um menino que eu criei, que eu cuidei, que eu cuido, e continuo tendo muita preocupação contigo. Além do mais, a gente sabe que as pessoas trans sofrem muita violência. A mãe complementa chorando. Acho que tu está fazendo muito rápido. Tem que pensar melhor, estudar, definir o que vais fazer profissionalmente. Mas eu já estou muito tempo neste processo. O silêncio.
penso eu, aqui tem um desencontro importante. Para teus pais, tudo é novo, acelerado. Para ti, algo que está em processo há muito tempo. Difícil para ti, difícil para eles, difícil para todos. Eu sei, eu me sinto muito mal de fazer eles sofrer deste jeito, por não corresponder ao que eles esperavam. Acho que o que a gente está falando aqui, com toda a dor que isso acarreta, é de um processo de luto. Dos pais pelo filho que não existe mais, e do filho por não corresponder às expectativas e não ter mais lugar na família. Para Gerovitch, ser trans é uma estratégia que não tem a ver com o gênero, nem com a sexualidade. É uma questão de vida ou de morte. O projeto de transicionar, que atravessa a comunidade transgênero, é um esforço para, digamos assim, ganhar a vida. No entanto, penso eu, também é necessário transitar pela morte, pelo luto e pela perda. Especialmente quando este luto se enlaça em outros lutos congelados que habitam a teia fantasmática familiar. Estas famílias, indubitavelmente para mim, se configuram como uma situação em que se torna imperioso, indispensável a indicação de um trabalho vincular. Vou parar por aqui. Obrigada, Ângela. Enfim, aberto agora. Vamos fazer circular. Pessoal que está online pode, acionar a mãozinha que eu enxergo daqui. O pessoal, em geral, leva um tempinho assim, para digerir. Anne Marlese. Acho que é uma atividade muito importante, porque tem essa questão do vínculo, que aqui na nossa sociedade é um orgulho para a gente, que o núcleo de vínculos é muito antigo, é uma sociedade que estuda muito esse assunto. E eu estava pensando como realmente essa questão contemporânea, a questão do trabalho vincular é fundamental. Esses exemplos que a Ângela trouxe, como é que vai lidar com... Pelo menos essa família foi, ou as famílias foram, porque quantas não vão, quantas simplesmente vão romper o vínculo. A ideia assim, de que a pessoa tem que sair de casa, que é expulsa, enfim. Então, assim, como realmente... quando a família consegue ir, já é uma família que está tentando salvar o vínculo, e que não deve ser a maioria. Então, esse sofrimento atroz. E dentro disso também, pegando uma questão ali que a Denise trouxe, por exemplo, nesses exemplos de famílias homoparentais que poderiam se sentir excluídas, e me parece que, de fato, muitas vezes são. Não seria só uma questão de uma percepção assim, de somos excluídos. Eu acho que isso também tem a dificuldade do grupo social abrir o vínculo para essas pessoas, às vezes até para a criança, que daí não é convidada, porque são pais diferentes e tal. Então, eu tenho a impressão, queria te ouvir um pouco mais, porque tu centraste mais em como é que esse grupo sente, ou como é que vai criar essa criança, mas me parece que muitas vezes já é uma reação a uma sensação de que não foi convidado na festinha, e tal. Então, essa questão é complicada também, e que
é muito importante que existam outras famílias, outros pais abertos, né? Que não fiquem, vamos dizer, tão assustados com essa diversidade que a Sinara trouxe, né? Que possam assimilar melhor a diversidade, né? E que não vivam isso como uma diferença impossível de assimilar, né? Então, mas era mais para ouvir um pouco mais, assim, isso, e agradecer a vocês. Posso pegar? Então, já queria aproveitar e pegar um gancho. Eu queria ouvir um pouquinho mais sobre o conceito da hospitalidade do Derrida, que eu acho que é bem importante, e acho que é importante a gente aprofundar para poder entender, né, isso de albergar o radicalmente diferente, que é disso que a gente está falando, que a parentalidade se trata, no fim das contas. Era isso. Obrigada, Aline. Anne, Patrícia. Eu estou ainda impactada com as coisas que vocês trouxeram, que eu acho que foram muito importantes. E eu estava pensando que tem duas coisas que estão sendo... a gente está lidando com as coisas de fora, né, com as invasões de fora, que são a Ângela trouxe a internet com a sexualidade, com a hipersexualidade precoce, com as invasões agressivas da pornografia, né? E as coisas de dentro dos choques que as famílias têm, né? Com as diferenças que elas não se sentem preparadas e que têm que se adaptar com essa hospitalidade, né? Então, eu gostaria de ouvir vocês um pouco mais sobre essa questão. A Ângela, eu gostaria de ver, assim, na clínica, como é que se faz com essas crianças invadidas. Eu também me inscrevi. E, na linha, né, do que a Patrícia falou, né, a gente está falando todo o tempo, né, bom, impactada aqui como todo mundo, de diferentes, né, eu fico pensando diferentes do que, né, que a gente, como a gente tem internalizado essa referência, né? Então a gente viu aqui pais chocados, a própria cultura e tal, e os analistas, né? Então assim, ó, como é que a gente se prepara para poder, né, não repetir a violência? Obrigada. Eu acho que a chave para tudo isso é pensar desde a diversidade. Enfrentar é justamente querer se igualar aos outros, ao modelo padrão, e passar a se exigir coisas que não são próprias nem da sua singularidade. Então, eu acho que essa questão da diversidade é a chave para a mudança dos ideais, para a mudança do social, do cultural, é a diversidade. Bom, para falar da hospitalidade do Derrida, ele faz uma diferença entre a hospitalidade incondicional do estrangeiro e a hospitalidade de visitação. Hoje me convidaram para vir aqui falar de parentalidade, tal hora, então eu vim, me adaptei, né? Me adaptei, me preparei e tal, então está tudo muito bom, às 10 horas a gente termina e vai embora. Então, né, é uma hospitalidade, sim, mas condicionada, com algumas condições, né?
Então, ele propõe ir mais além, não é? Porque isso é uma dimensão importante, mas a gente está, de alguma maneira, preparado. Já tem, né, uma expectativa, mas vai ter sempre surpresa. Né? Então, a questão da hospitalidade incondicional é justamente esta experiência de ser pego de surpresa, né, por algo inimaginável, assim, que não estava previsto mesmo, né, eu me dispondo a receber um estrangeiro, né, na minha casa e em qualquer situação. Então, a gente sabe que isso é impossível porque é uma limitação do humano, mas é um trabalho também a se fazer constantemente. Com relação a essa questão aí das famílias homoparentais, eu me lembrei de uma situação, essa já faz bastante tempo, quando começou assim, a ser mais frequente até na clínica de se receber crianças de famílias homoparentais. E, enfim, um tempo, mas o que me chamou a atenção é quando ele estava maior, quando dava aquelas brigas na escola e tal, né? Os amigos disseram para ele: não, tu não pode brincar, porque tu só tem mãe, tu não tem pai. De onde que vem isso? Não estão falando já 6 aninhos, criança. A outra, a preocupação dele era a seguinte: ele tinha 2 mães. Angela, será que a minha mãe vai gostar da nora dela? 6 anos. Ele está questionando se a mãe vai gostar que ele possa ter, né, uma escolha. Então, tem muitas questões, né, que são do âmbito social, que tem esse atravessamento, né, que isso está impregnado, né, para ver que crianças pequenas de 6 anos, na brincadeira, não estão nem falando de pais, isso já se posiciona desta forma, assim. E com a questão da internet, eu acho isso é uma coisa muito importante a gente estar atento a quem trabalha especialmente com criança e adolescente, porque é muito mais punk do que a gente, né, imagina. E talvez ele trouxe assim, enfim, pelas características dele, mas às vezes a gente pode perguntar, ou a gente pode pedir para mostrar, ou como é que é isso mesmo, né? Porque a coisa tá ali, a gente é que não pensa, né? Então, hoje tem pesquisa sobre isso, da questão de adição tecnológica, no aumento de ansiedade e depressão nos meninos, pelos games, mas pela questão da pornografia, especialmente nos meninos. E nas meninas o sofrimento vem pelas redes sociais. Pelas redes sociais, pela comparação, pelas fofoquinhas, pelo comparativo. Certo. Antes tem a Giovana? Então, Giovana. Oi, gente. Desculpem, eu estou sem a minha mãozinha aqui, por isso não levantei. Queria dizer que é um prazer escutar vocês. Sinara, te ouvindo, eu lembrei do nosso seminário contigo sobre parentalidade no meu 2º semestre da formação aqui. E é sempre muito bom escutar a tua abertura à diversidade, assim, é encantador, tu sabe disso. Eu queria me somar à solicitação da Anne, Denise, para que tu pudesse nos falar um pouquinho mais sobre a tua afirmação em relação às questões das famílias homoparentais, quando tu diz que elas, por si só, podem criar um discurso persecutório, né? Eu queria que a gente pudesse abrir um pouquinho mais o por si só
com a questão do preconceito, né, e do sofrimento, então, dessas pessoas para a inclusão de seus filhos e suas formas de vinculação parental. A gente fala bastante em homoparentalidade, né, mas eu acho que temos a questão também da transparentalidade, né, que acho que poderíamos também colocar aí na roda. E a última questão é que, como eu não posso estar aí hoje, né, eu tive um choque quando a plateia foi filmada e eu vi essa sala aí vazia. Então eu queria escutar um pouquinho mais de vocês. O que vocês pensam que poderia ser uma abordagem para que as instituições psicanalíticas pudessem ter hospitalidade para esse tema dos gêneros, das sexualidades da atualidade, né? Como eu chamo, dissidentes. Eu realmente me preocupo e me entristeço com a falta de hospitalidade das instituições psicanalíticas a esse tema. Acho sim que estamos atrás há décadas, mas a brasileira e a comissão científica vem fazendo um trabalho excelente e eu tenho tido muito orgulho de participar, mas me entristece a falta de hospitalidade a esse tema. Então, queria escutar vocês também sobre isso. Obrigado. Obrigada, Giovana. Tony? Alô? Eu também fiquei bastante impactado pela diversidade das exposições de vocês, né? Se fala de homoparentalidade, se fala de homossexualidade, se fala de identidade de gênero, ou seja, são muitos temas que estão implicados nessa mesa aqui, né? Não é apenas parentalidades, existem também as identidades de gênero, as homossexualidades, que trazido pelo material clínico da Ângela. Mas eu vou começar me despertou muita curiosidade a colocação da Sinara, quando ela traz a diferença e a diversidade. Nós costumamos entender como uma coisa meia única, né? Como sinônimo de outra, uma forma de dizer diferente. Mas eu acho que da forma como tu colocaste, dá realmente a dimensão que tu queria colocar, de que diversidade é algo que vai muito além da diferença, né? Transcende as diferenças, né? E assim, é um tema difícil, a Giovana está colocando, não é um tema tão fácil de ser tratado. Eu queria colocar junto com o comentário de vocês uma situação que me parece muito complexa. Por exemplo, o irmão de uma paciente minha teve casado com uma mulher, teve 2 filhos, um filho e uma filha, e mais adiante ele se transforma ou se revela como homossexual e tem um marido. E as crianças às vezes estão com a mãe e às vezes estão com o pai e o seu marido. E eu me pergunto aí sim, como é que funciona isso na cabeça dessas crianças? Porque a coisa é um pouco mais complexa. O meu pai antes era homem, a minha mãe era uma mulher, nós nascemos nesse meio familiar, e agora, quando eu vou para casa, o meu pai tem um marido. Como é que eu faço com essas crianças, digamos assim? Por exemplo, eu entregaria esse caso para a Silvia tratar, porque é um caso complicado. Não é que eles tenham buscado o tratamento, mas é uma curiosidade minha de quando acontece essa virada. Isso vai além da diversidade também, entende? É diferente a diversidade, mas é algo muito mais complexo. Como é que a gente vai lidar com isso, né? É uma coisa que eu queria colocar assim. Parabéns a vocês, realmente trouxeram distintas facetas do tema e que o tema se expande, né? Só uma curiosidade, quando estudava psiquiatria lá em Londres, em 76, os caras estavam estudando identidade de gênero, distúrbios de gender identity, em 76. Agora, os caras já estavam vendo lá adiante que esse distúrbio estava vindo e estava pegando. Mas como distúrbio, né? Como distúrbio.
Como distúrbio. Talvez lá se chamava assim? Sim, talvez tenha evoluído esse pensamento de forma a entrar no campo da diversidade. Sim. E não da diferença. Da diferença binária. Claro, lá homem, estão mulher. no começo do estudo e chamam de distúrbio, como no começo Sim. da humanidade era um distúrbio. Depois deixou de ser. E agora com relação... Isso eu acho um ponto crucial para o nosso pensamento, essa distinção entre diferença e diversidade. A diferença é uma construção do eu e, portanto, ela é permeada pelas nossas questões pessoais, narcísicas, identitárias, que buscam semelhança, que comparam. E a diferença sexual, ampliando um pouco a diferença sexual não é mais hegemônica do ponto de vista de subjetivação. Não se pensa mais que é a única forma de respeito ao outro. E de... eu não gosto de usar essa palavra. Eu não gosto de usar essa palavra castração, né? A castração simbólica, mas a aceitação da diferença sexual não é mais o único canal para se constituir o respeito ao outro e a aceitação das diferenças radicais, né? Então, pensar a diversidade é pensar descentrada do eu. É algo que se ramifica, que não tem um centro, e que corre para infinitos caminhos, não comparativos. Simplesmente eles existem. Então, isso questiona também a nossa psicopatologia, que tu estavas trazendo lá dos anos 70, né? Um pouco do que tu tinha mencionado. E agora que tu trouxesse isso, Tony, eu estava pensando na questão que a Denise trouxe, que a Giovana chamou atenção. Na verdade, todas essas conquistas tiveram que ser muito batalhadas para acontecer, né? As pessoas sofreram muito criminalização. A homossexualidade era crime. As pessoas eram presas, né? Mortas. Houve muita violência, até que teve que haver muita briga, muita guerra, muita luta para que as pessoas pudessem se afirmar como pessoas humanas que mereciam ser consideradas, né, com a sua diferença. E eu acho que o que acontece muito, Denise, é que nos casais homoparentais as pessoas acabam tendo muita socialização entre os iguais. Eles têm muitos amigos e ficam com medo das pessoas que são diferentes por causa do preconceito, né? Então, existe uma reação, mas tem que haver uma reação para que as pessoas sejam vistas e respeitadas, né? Eu vou passar para a Denise responder e depois a gente volta, tá, para o chat. Agora a Giovana conseguiu levantar a mão. Então, o que eu trouxe não foi no sentido, obviamente, de negar que existam preconceitos, que existam ataques, que existam né, questionamentos, que discriminações. É óbvio, né, que se está inserido numa sociedade, né, e quando vocês se referiram ao número de pessoas presentes aqui, está posto, né? É um tema evitado, isso não tem nada a ver comigo, deixa de lado, né? Então, conviver com uma família homoparental, né, pode causar, e deve causar, pelo que, né, você sabe da nossa sociedade, incômodos, né? E vão existir ataques, as crianças
né, os pequeninos eles acabam sendo mais sádicos na sua fala, então eles dizem coisas, né, sem muito cuidado para os coleguinhas. A gente sabe disso. O que eu referi é que quando os pais passam a repetir esse discurso dentro de casa, se nomeando, né, como discriminados, repetindo, né, nós não somos aceitos, né, xingando, enfim, né, as crianças se identificam também com esse discurso. É nesse sentido que eu trouxe, assim, não é no sentido de negar que isso exista. Isso não é uma produção né, do casal homoparental. É óbvio, né, existe um contrato narcísico social, né, que se reproduz o que está posto na sociedade. Então, quando um casal adota, ele está firme da convicção de que eles vão fazer o melhor por essa criança, né? Então, todos aqueles componentes do vínculo, né, de ter projetos para essa criança, de respeitar a alteridade. Então, assim, o que a gente entende é que isso é o mais valioso para a criança. Agora, vão ter discriminações, vão ter ataques, vão. A questão é o quanto os pais, então, estão seguros de não repetir para os filhos esse lugar, né, de exclusão, de não ficar repetindo ao ponto das crianças se identificarem com esse discurso, porque as crianças se identificam com o discurso dos pais, né? É por essa via, assim, acho que essa é a ajuda que a gente pode dar, né? De quanto que eles podem crescer dentro da escolha que eles fizeram de adotar uma criança ou de, enfim, né, apelar para métodos conceptivos. Foi nesse sentido. A exclusão, o sentimento de exclusão ou a exclusão do outro está na lógica da diferença, grosso modo, para mim. Então, a gente tem que buscar sair dessa lógica comparativa. Não repetir isso. A Queca vai ler o chat. Sim, sim. Ela vai falar e vai ler o chat. Fiquei pensando tantas coisas. Eu fiquei pensando que cada vez mais tem famílias assim, Tony, que principalmente mulheres, né, que separam e tem outras mulheres. Eu acho que os jovens estão aceitando essas coisas mais facilmente do que nós, né, que é outra geração, enfim. Mas o que eu fiquei pensando, o que eu fiquei me lembrando, que eu achei muito impactante esse fim de semana, a matéria do New Yorker, da semana principal, assim, e eu fui ler uma matéria sobre uma pesquisa em cima das pessoas que cortavam laços totais com suas famílias nos Estados Unidos. E foi muito impressionante, assim, ler sobre isso, de pessoas que não tinha a ver com gênero, etc., mas também outras coisas. Até fui ver, tem uma terapeuta na Califórnia que tem vários livros escritos, porque ela rompeu com a sua família, e tem vários livros. A especialidade dela é ajudar essas pessoas a se reconstruírem após terem convivido com famílias tóxicas, enfim. Quer dizer, eu até acho que a gente, ainda por aqui, tenta, né, conversar e achar alguma saída, que eu acho muito importante, né? Mesmo que o tema tenha sido diverso, difícil ou não tão popular. Apesar da chuva, a gente teve 70 pessoas online, né? Não é tão pouquinho. Foi bem legal. Assim, acho bom saber, né? Porque em função da chuva nós estamos em menos número aqui, né? Mas enfim, eu vou ler o que tem no chat, né? Daniele Weber fez um comentário que diz: será que as famílias tradicionais, pelo medo do desconhecido, mantêm os valores cristãos e culturais pré-estabelecidos
como se o que fugisse a isso fosse uma grande ameaça à descontinuidade da família, né? Que é uma coisa apregoada, né? Camila Prado disse muito obrigada por todas as falas, foram muito boas. Fico pensando, ouvindo vocês falarem, de como vocês veem o aparecimento de uma dúvida quanto ao gênero em crianças bem pequenas e como ponderar influências disso. Acho que é um tema que tem surgido também bastante, né, nas famílias. Enfim. A Lísia Leite coloca: mais importante do que a questão das diferenças não seria a questão da aceitação da alteridade, o respeito à diferença entre o eu e o outro? Porque não podemos suportar o que não é nós mesmos, né? Em que isso nos ameaça. É sobre isso. Né? Obrigada, pessoal. Tá, então agora nós temos a Giovana, a Anne, e depois volta para a Sandra, e depois volta para a mesa para encerrar. Tá? Então, Giovana. Obrigada, Queca, por atualizar aí a presença no online, mas, de qualquer forma, eu quis salientar aí o impacto da sala vazia, independente da chuva. Já passou um pouco o assunto, mas eu estou um pouco impactada, Tony, com a tua fala. Eu acho que soou uma homofobia aí que me incomodou. Então, eu gostaria de pedir, assim, se tu puderes retomar, assim, o que tu acha de tão danoso para um filho que um pai possa casar e escolher, então, um homem para ser o seu parceiro amoroso. Eu acho perigoso a gente só colocar isso como espantoso, sem explicar metapsicologicamente, assim, o que tanto te impressiona. Aí a gente entra no discurso psicanalítico e sai do preconceito. Por favor, Tony. Alô? Sim. É muito importante o que tu colocas. Eu não tenho realmente nenhum preconceito homofóbico. Eu falava pensando desde o lugar das crianças que vão se encontrar com uma situação diferente ou diversa da que tinha anteriormente e que vai ter que ser trabalhado metapsicologicamente essa família. Essa família seria, no meu entender, o casal homossexual e os 2 filhos. Ou a mãe e seus 2 filhos. Eu penso que trabalhar metapsicologicamente esse tema não é tão simples. E não é só uma questão de ter ou não ter preconceito. Acho que é um tema difícil. Não é simples para mim. Não tem a ver com homofobia. Fica tranquila. Eu não sei se isso é o que eu penso. Não. Assim, ó, vamos só seguir e aí depois volta, tá? Para dar tempo. A Anne e a Sandra, e aí cada uma de vocês. Eu acho que só, não é isso que eu ia falar, mas pegando essa última discussão, quem é que foi que falou de vocês a questão, né, de que as crianças, adolescentes vão ser mais parecidos com a cultura do que com os pais? Então, essas crianças atuais, né, elas têm uma cultura, por mais que ainda haja tanto preconceito, tudo, né, isso já é mais familiar para ela do que das outras gerações. Então, essa assimilação, muitas vezes, ela é muito mais tranquila, né, do que se imaginaria. Mas é de um outro ponto de vista, porque elas já estão mais inseridas, né? Então, é diferente. Eu acho que a dificuldade é mais com as gerações mais velhas do que com as mais novas, né? Mas eu estava pensando também que quando, nessa questão da diferença e da diversidade, enfim, que eu acho, felizmente, assim, com tudo que difícil que a gente vive, né, na atualidade, tem uma questão que está se podendo questionar em vários âmbitos, que é a ideia de universalidade. Então, só se é homem ou mulher, por exemplo, a lógica binária, e que isso seria universal. Isso é
a régua, né? Isso é o padrão e todo mundo teria que estar ali. E hoje, nunca foi assim, na verdade, só que hoje, cada vez mais, se legitima que isso não é um universal, né? Assim como, pegando um outro tema que a gente trabalha, né, aqui na nossa sociedade, na brasileira, e que eu espero que a gente consiga ir trabalhando cada vez mais, é o universal de que a raça, né, que existe e que é assim o modelo da inteligência, da humanidade, da beleza, é a branca. Então, essa é o universal, o resto é o resto. Então, esses questionamentos, que é uma prática altamente racista, né? Então, esses universais estão podendo ser questionados, né? Ou assim, o centro do mundo é a Europa. Não, só um pouquinho. Tem outros centros no mundo, né? Então, eu acho que nós estamos vivendo uma época muito interessante, por mais difícil que ela seja, porque tem tanta coisa que está podendo ser questionada e tensionada, né? E nessa tensão é que as coisas vão se desenvolvendo, né? E essa tensão chega dentro das instituições e na nossa clínica. E a gente se desacomoda, né? Porque antes parecia que era mais cômodo, assim, né, o nosso trabalho. Então, eu acho que isso é um bom sinal, assim, que a gente está mais desacomodado. Isso vai nos obrigar a pensar mais, a estudar mais e fazer avançar coisas novas. Porque quando a gente se vê com o desconhecido, né, e com uma coisa que já não é tão cômoda assim da gente se segurar, a gente é obrigado a ir atrás, né, para poder dar conta um pouquinho melhor. Então, eu acho que é um período, e para a nossa sociedade também, por mais difícil que seja, a gente botar para dentro, né, Giovana, essas coisas. Mas existe o tensionamento, então eu acho que isso é bom. Eu acho que a gente está se propondo a isso, né? Obrigada, Anne. A Sandra? Nessa linha, eu fui me lembrando, né, das rodas, né, e do que nós temos conversado, que apareceu aqui. Me lembrei do pacto narcísico, né, quebrar o pacto narcísico da branquitude que a Cida Bento nos trouxe. E aí eu fiquei pensando, quantos pactos nós temos que quebrar, né? E nos descolonizar de fato, assim, decolonizar. E a necessidade e a importância da análise constante. Nossa, ir para o pluriverso não é fácil. Sair do pensamento binário, do modelo do que é família, o que é a parentalidade e o exercício dela, né? E a criança que se abre. Eu fiquei encantada com a criança de 13 anos que pôs na roda. A gente conhece muitas e muitas crianças de 13 anos nessa situação que não poria na roda para a família. Ela disse, olha, eu não estou indiferente a vocês e ao incômodo, mas eu estou vivendo nisso. Agora, segurem a onda. Vocês se virem. Mas ela não ficou indiferente assim, o problema é de vocês. Ela disse, eu também sofro. Então, tem aí a história do vínculo, né? Uma possibilidade, uma troca, uma aposta, e de pedir ajuda. E nisso é que eu também me somo a Anne, de que, bom, felizmente, né, está sendo posta na roda toda essa diversidade, essas possibilidades. Como nós, analistas, né, vamos abrir ampliar, modificar, qualificar nossa capacidade. Eu uso acolhimento incondicional, tá? Que eu aprendi com os afro, ou essa hospedagem incondicional, sabe? Hospitalidade incondicional do pluriverso, né, que às vezes transcende a nossa capacidade no momento né, mas por isso mesmo a troca com outros, né? É isso, mas agradecer a roda. Muito obrigada. Tu quer falar? Então, assim, agora eu vou passar, né, a palavra para as nossas convidadas e já agradecendo, né, a todos e a todas aqui presentes. Né, muito obrigada. Eu estava te escutando e me veio uma coisa que nunca tinha me vindo na cabeça. Que essa questão das raças que a gente está se debatendo tanto, se isso não está no plano das diferenças e do binário, quem sabe um dia a gente alcance não se pensar em raças, né? Porque, de
Quem sabe se um dia a gente não vai pensar dessa perspectiva de branco, negro, amarelo, né? E eu queria pegar uma questão que a Lísia trouxe sobre o respeito e a tolerância. Quem somos nós para respeitar e tolerar? Quem somos nós? Isso é um argumento narcísico, porque a gente não tem o direito de não aceitar nem de tolerar. O outro se impõe a nós. Quem somos nós? Isso está na lógica do narcisismo, Lísia. Então, o outro tem uma outra idade que nem cabe em mim. Eu não tenho nem como aceitar ou tolerar, simplesmente ela se impõe a mim. E isso é fonte de produção vincular e produção de subjetividades. A gente é muito arrogante nesse ponto. Só para já fazer um anúncio da próxima roda, tá? Já que a Sinara está falando, né? A próxima roda, então, do dia 31 de outubro, vai ser o seguinte título: Você consegue me escutar saboreando raça e gênero no divã? Bom, o que me parece assim, né, que a nossa roda acabou enfatizando, né, que as crianças precisam se sentir desejadas, né, que esses pais têm que estar disponíveis para escutar, né, para ter um projeto para essas crianças, que não é a questão do gênero que se sobressai a isso, que é a questão do vínculo, né? Então acho que nossas falas aqui elas foram todas, né, complementares nesse sentido. É com isso que a gente trabalha, né? Nisso que a gente acredita, porque aquelas vinhetas que eu li antes, né, dessa mulher travesti, que é um livro autobiográfico, é extremamente sofrido, né, ter sofrido todo o tipo de agressão e de preconceito do pai, né, o sofrimento que trouxe para essa pessoa, pais heterossexuais. Então, não é isso, né? Não é a questão da identidade de gênero dos pais. É a questão, que vínculo é esse que se estabelece, né? Então, acho que a ênfase foi essa. Bom, queria agradecer a oportunidade e eu acho que é um exercício que a gente tem que fazer em termos de hospitalidade também, é trabalhar com as teorias, interrogar as teorias que a gente trabalha o tempo inteiro, né? Por isso que eu gosto tanto de atender crianças, porque elas fazem isso naturalmente e a gente acaba, né, sendo muito inspirador, mas eu acho que um desafio que a gente tem é trabalhar as teorias e interrogá-las permanentemente. Com que teoria a gente está trabalhando? Para que serve? Como é que se formou aquele conceito? Em que contexto? E para que serve para mim hoje? Então, eu acho que é isso que eu queria deixar de depoimento. Muito obrigada, boa noite. Só agradecer a presença dos que estão aí, as presenças aqui, que enfrentaram a chuva, e agradecer o teu convite. Muito obrigada a todos, né? E boa noite. Até a próxima.